Quando você pensa em uma família feliz, o que vem à sua mente? Com certeza invade sua mente, seus sentimentos, algo muito bom. Hoje nós vamos falar sobre como podemos ter uma família feliz. Quando Jeová, o originador da família, ele criou a instituição da família, ele fez de tal forma com que todos fossem felizes, pai ou marido, esposa e filhos. Todos se sentissem protegidos, amados, valorizados e necessários. Sem dúvida, Jeová criou um arranjo maravilhoso. Porém, devido à imperfeição humana e atualmente o tempo que vivemos, chamado na Bíblia de últimos dias, conforme descrito na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do 1 ao 5, então as famílias, infelizmente, passaram a ter muitos problemas e mais ainda hoje, né? Porque as pessoas, em geral, elas deixaram de amar o próximo, passaram a ser cheios de orgulho, mais amantes de prazeres do que amantes de Deus, traidores, enfunados de orgulho, ou seja, uma série de características que desagrada a Jeová e faz com que os vínculos da família, eles percam a força. E por isso, muitas famílias acabam se separando. E o lugar onde era para ser algo bom, maravilhoso, agradável, deixa de ser. Mas hoje nós vamos entender melhor como, mesmo nesses tempos difíceis que nós vivemos, como nós podemos ter uma família feliz. Veja, por favor, essa primeira gravura. Quando você olha essa gravura, uma família feliz, com certeza isso, como mencionado no início, nos dá muita alegria. E foi assim que Jeová tensionou para seus servos, suas criaturas, que pudessem ter alegria. E é exatamente isso o que nós vamos aprender hoje. Vamos relembrar princípios bíblicos da palavra de Deus, a Bíblia, que nos ajudam a ter uma família feliz. Obrigado pela gravura. Jeová, como criador e originador do casamento, ele nos dá instruções por meio da sua palavra Bíblia que nos ajudam a vivermos de forma a qual possamos realmente derivar prazer deste importante arranjo que Jeová nos deu, a família. E hoje nós vamos entender o que o marido, a esposa e filhos, o que cada um pode fazer para contribuir com uma família feliz. Vamos entender também que mesmo passando por sérias dificuldades, ainda assim é possível termos uma família feliz. E vamos entender como Jeová, ele nos abençoa nesse sentido. Como mencionado, Jeová, ele deseja que tenhamos felicidade na família. E por isso, como registrado em Isaías 47, 48, 17 e 18, Jeová diz que ele é aquele que nos ensina para que nós possamos andar realmente no caminho que ele deseja. E se nós aplicarmos o que aprendemos, nossa paz será como um rio e como as ondas do mar, ou seja, infinito. Teremos felicidade infinita na família, ou seja, por aplicar as orientações que nós recebemos de Jeová. Bem, então nós vamos agora falar do primeiro ponto, tão importante para termos uma família feliz. Até mesmo ao longo do discurso, se desejar fazer anotações, talvez possa relembrar e ajudar ainda mais a sua família a ter felicidade. Sabemos que alguns estão aprendendo, estão talvez iniciando uma família agora, outros já têm muito tempo, mas independente se temos uma família recente ou há muito tempo, pensar nesses princípios e aplicar em nossa vida
fará uma grande diferença, mesmo se já tivermos uma família feliz. Bem, então, o primeiro ponto que vamos analisar tem a ver com não sermos egoístas. Sim, o egoísmo, ele é a raiz da maior parte dos problemas que uma família pode enfrentar. Então, ele pode ser algo tão danoso e maléfico que pode fazer com que a família perca a união, algo que Jeová deseja que tenhamos, né? Satanás, ele promove ideias no mundo que podem, se não tomarmos cuidado, nos contaminar. E quais são essas ideias relacionadas ao orgulho? É achar que nós somos melhores do que os membros de nossa família, que nós não precisamos melhorar. Minha família só não é feliz porque o fulano, o ciclano não muda, mas eu não preciso melhorar. Eu não preciso me ajustar aos padrões de Jeová. Não preciso levar em conta as necessidades de minha família. Consegue imaginar quão perigoso é o orgulho na família? É por isso que o conselho que Jeová nos dá na Bíblia, vamos ler esse conselho? Colossenses, capítulo 3, versículo 14. E se você desejar, poderá deixar aberto em Colossenses, que vamos considerar alguns versículos ao longo de nosso discurso. Colossenses, capítulo 3, versículo 14, vai falar sobre o antídoto do orgulho. Qual é? Veja, por favor. Colossenses, capítulo 3, versículo 14, diz assim: mas, além de todas essas coisas, revistam-se de amor, pois é o perfeito vínculo de união. Então, o que pode nos ajudar a não termos orgulho, a não desenvolvermos essa característica tão ruim, é desenvolvermos amor. Foi até o que nós vimos no cântico inicial, né? Então, o amor, sem dúvida, ele vai nos ajudar muito. É por isso que o texto, se você observar, ele disse que nós precisamos nos revestir. Não é algo único, ou seja, algo que talvez vamos nascer com aquilo, temos uma habilidade especial, não. Nós precisamos desenvolver, porque hoje podemos ter, mas se não continuarmos nos revestindo de amor, amanhã deixamos de ter. E Jeová não quer isso, Jeová quer que nós façamos isso, e não é assim? Às vezes nós temos uma roupa que está limpinha, né? Mas a gente usou ela ao longo do dia, temos que pôr para lavar, né? Então, senão, passou um dia, 2 dias, ela já vai ficar suja, cheirando mal. É por isso que, de certa forma, de forma similar, nós também precisamos nos revestir do amor. É algo contínuo, não é algo único, mas é contínuo. E analisarmos como precisamos melhorar. E é por isso que Atos, capítulo 20, versículo 35, diz que há mais felicidade em dar do que em receber. Então, quando nós conseguimos aplicar o amor para a nossa família, ver como eu posso ajudar os membros de minha família a terem mais felicidade, então nós conseguimos entender. E é algo totalmente oposto do que o mundo ensina, não é? Então, quando fazemos isso, quando nós demonstramos um amor altruísta, certamente nós levamos em conta as necessidades de cada membro. E isso, independente de qual papel você exerça na família. Independente se você é o marido, a esposa ou os filhos. Isso independe. Quando nós aplicamos isso, o arranjo da família, sem dúvida, ele passa a ser exatamente como Jeová tensionou para nós. Feliz. E com certeza, nós queremos cuidar da nossa relação com a nossa família. Nós queremos demonstrar, não só por palavras, mas também por ações, que nós amamos a nossa família. E sem dúvida, por analisarmos os papéis, né, como mencionado no início, do marido, da esposa e dos filhos,
nós podemos entender melhor o que cada um de nós precisa melhorar no casamento. Sempre vamos precisar melhorar em alguma coisa. Nossa família está bem, está feliz, mas analise o que você, particularmente, pode melhorar. Ao fazer isso, sem dúvida, terá muitos benefícios. Vamos falar um pouco agora sobre o papel do marido. Como o marido pode contribuir para a família, para ter uma família feliz? Vamos ver? Abram agora, por favor, em Colossenses capítulo 3. Vamos ler agora, um pouco mais à frente, os versos 19 e o 21. Colossenses capítulo 3, 19 e o 21. Se você encontrou, passa a dizer assim, 19: marido, continue a amar a sua esposa e não se ire amargamente com ela. Agora o 21. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não desanimem. Então, nós conseguimos ver aqui, nestes dois textos, em relação, em especial, ao marido, né? Que o marido que não é egoísta, que ele coloca as necessidades da sua família à frente dos seus interesses, sem dúvida, ele contribui para ter uma família feliz. Interessante que o versículo 19 que nós acabamos de ler, fala que os maridos, o marido, ele deve amar, continuar a amar a sua esposa. Ou seja, ele precisa expressar isso para sua esposa por meio de palavras e ações. Você que é marido, fala para sua esposa que você ama ela. Você diz: querida, eu te amo. Você expressa por meio de ações que a sua esposa, que você ama ela. Veja, isso é algo muito importante e necessário. Quando o marido, ele mostra interesse na esposa, ele observa ela e mostra quanto ele ama, sem dúvida ele contribui muito para um lar. Mas além disso, e esse versículo também serve para a mãe, né? Então, quando os pais, eles precisam também fazer o melhor para seus filhos, precisam disciplinar os filhos, mas no seu devido equilíbrio, Também tem que tomar cuidado para não irritar os seus filhos, Para não ser algo excessivo, que possa até mesmo desanimar, podemos imaginar assim: se você é muito cobrado, quer pai, quer a mãe, se você for muito cobrado, como você se sentirá? Não é bom quando alguém chega e elogia você pelo que você está fazendo. Olha, parabéns, eu estou observando que você tem melhorado muito nessa característica. Como você se sente? Bem, Assim também os filhos. Os filhos também precisam entender que eles são necessários, que são amados e queridos na família. Então, assim como a esposa, o marido precisa dizer que a ama, os filhos também. Você tem um hábito de abraçar seus filhos, beijar, dizer que ama eles? Talvez você diga: mas na minha família, nós não fazíamos isso. Isso pode acontecer, mas independente de como fomos criados, ou nossa família, como nós vimos, precisamos nos revestir do amor. E isso é muito necessário. Então, sem dúvida, o marido que se preocupa com a sua família, ele trata todos os membros com dignidade, com respeito. Isso não só perto dos outros, talvez no salão do reino, mas em especial em casa. Fala com cuidado, com carinho, com respeito, porque ele se preocupa com cada um da sua família. Vamos falar um pouco agora das esposas? Como a esposa pode contribuir para uma família feliz? Agora, voltem um pouquinho, vamos ver Colossenses capítulo 3, versículo 18. Colossenses 3, 18. Diz assim: esposa, esteja sujeita ao seu marido, assim como é apropriado no Senhor. Então, a esposa que não é egoísta, ela apoia o marido e se empenha pelo bem-estar da família. Então, nós entendemos que o orgulho é muito prejudicial. Fazer
aplicar esses conselhos, esses princípios em nossa família, vai ser o oposto de sermos orgulhosos. Vai nos ajudar a desenvolver ainda mais o amor. Mas notaram, aqui não disse, esposa, ame seu marido, mas disse outra palavra, disse, esteja sujeita ao seu marido. É diferente, não é? Por quê? Porque Jeová, quando ele criou o homem e a mulher, ele fez de uma maneira que cada um tivesse uma necessidade específica. Então a esposa precisa ouvir, precisa ver que ela é amada pelo marido. O marido, por sua vez, precisa sentir que é respeitado, que ele tem um respeito de sua esposa. E isso para ele é similar ao que é para a esposa, que ela escute que é amada. Então a esposa, quando ela apoia seu marido, isso de coração, e o respeita, ela tem então o apoio de toda a família. Olha como é interessante. É claro que a esposa ama o marido, mas ela demonstra isso como sendo sujeita. E veja, nós já aprendemos que ser sujeito não quer dizer que a esposa não vai dar a sua opinião. Não, muito pelo contrário, ela vai contribuir para a família, ela vai ajudar em muitas coisas, mas ela respeita o seu marido, ela o apoia. Então, com certeza, quando a esposa ela aplica esse princípio no casamento, na sua família, então a família é feliz. E olha, quando os filhos observam a esposa sendo submissa ao marido, o que acontece com eles? Eles também vão ser submissos, vão obedecer o pai e a mãe. Olha que interessante. Então, quando cada um aplica os princípios, automaticamente nós passamos a ajudar os outros membros. Agora, vamos falar um pouquinho sobre os filhos. Agora, vamos um pouco à frente. Colossenses, capítulo 3, versículo 20. O papel dos filhos na família. Se encontrou, diz assim: filhos, em tudo sejam obedientes aos seus pais, pois isso é agradável ao Senhor. Então, agora para os filhos, eles precisam ser obedientes ao pai e à mãe. Então, quando eles fazem isso, os filhos são obedientes aos pais, eles estão agradando a quem? A Jeová. Jeová se alegra de ver os filhos obedecerem os pais. Pode ser que talvez o que o seu pai esteja lhe pedindo, ou sua mãe, talvez não seja algo que você imagina ser o melhor, ou ser certo, talvez, né? Talvez ele lhe falou algo sobre horário, companhias. Talvez para você não faça muito sentido. Mas quando você obedece, você está mostrando que você respeita a família, que você se empenha para que sua família seja feliz. E você está alegrando o coração de Jeová. Então nós entendemos que aplicar esses princípios vai fazer toda a diferença. E vejam, independente se os outros membros talvez não apliquem. Se eu faço o meu papel, faço o meu melhor, o que vai acontecer? Consequentemente, os outros membros da família vão desejar também fazer o papel deles. Nós vimos que o marido que se preocupa com a família, ele trata a esposa com dignidade, ele respeita, ele diz e expressa em ações, em palavras que ama a esposa. Consequentemente, a esposa terá facilidade em respeitá-lo. E a esposa, respeitando o seu marido, ela granjeia ainda mais amor dele. E os filhos, vendo o casal agindo assim, vão fazer o quê? Eles terão mais facilidade também em obedecer às orientações que pai e mãe vão passar para eles. Olha como esse arranjo, ele funciona. Diferente do que o mundo, como mencionamos, ensina, que cada um espera que o outro melhore. Não, nós vamos melhorar, nós vamos fazer o nosso melhor. Sem dúvida, é um arranjo maravilhoso. Mas, além disso, a família, ela pode passar por dificuldades, situações sérias e difíceis. Será que é possível, mesmo assim, ter uma família feliz? E a resposta é sim, é possível, mesmo que a família passe por situações difíceis. Talvez, como mencionado, nem todos na família apliquem os princípios. Talvez alguns não sirvam a Jeová, ou talvez alguns deixaram de servir a Jeová por algum motivo, mas independente
de como é a nossa família. Talvez os filhos façam um pouco, não façam exatamente o que deveriam, ou o marido ou a esposa, independente de como é a situação do nosso lar. Jeová, ele promete abençoar cada um se nós fizermos o nosso melhor, se nós aplicarmos os princípios bíblicos em nossa família. A Bíblia diz que em Colossenses capítulo 3, versículos 23 e 24, que se nós fizermos o nosso melhor, aplicarmos o que aprendemos, né, e trabalharmos em tudo, não como para homens, mas como para Jeová, nós teremos uma grande recompensa, seremos recompensados por Jeová. Então, independente se o marido não serve a Jeová, ou a esposa, ou os filhos, o nosso papel é aplicar os princípios na família. E com certeza isso faz toda a diferença em nossa família. Então, uma esposa cristã, ela pode ter uma ótima influência sobre o marido que não é cristão, ou também vice-versa, né? O marido pode ter uma excelente influência na esposa que não serve a Jeová, e também sobre seus filhos. Então, quando nós aplicamos, o outro cônjuge, o outro membro da família verá as mudanças que nós fazemos. Talvez o marido deixe de ter atitudes que ele tinha antes e passa agora a ser amoroso com a esposa, abandona hábitos maus que ele tinha antes, maus hábitos, e agora ele trata a esposa com carinho, ele ama ela, respeita. O que vai acontecer com ela? Ela vai também querer mudar, falar, meu marido mudou, como assim? Ou então a esposa, por agir assim, ela vai ajudar com que o marido, e não é assim mesmo? Nós temos muitos exemplos, né, de maridos que antes não serviam a Jeová, alguns até eram opositores, mas pelo exemplo da esposa, eles passaram a ser servos de Jeová, ou o contrário também, né? Então a esposa não servia a Jeová, e aí com o exemplo do marido ela passou então a servir a Jeová. Sem dúvida, quando nós nos empenhamos em aplicar esses princípios, nós contribuímos para uma família feliz. Mas também, em relação aos filhos, nós, como pais, queremos manter as linhas de comunicação abertas com os nossos filhos. É claro que em alguns momentos, né, talvez nossos filhos vão expressar a sua opinião e talvez aquilo vai até doer no nosso ouvido, né? Mas e aí? Vamos dar bronca ali no filho já na hora? Não, claro que não. Nós vamos escutar ele e agradecer por ele se expressar, porque assim nós conseguimos entender como os nossos filhos pensam e aonde nós podemos ajudar ele. Com certeza, por fazermos isso, nós vamos ter grande êxito na família. E é claro que em alguns momentos pode acontecer que os nossos filhos talvez eles não correspondam da maneira como nós esperávamos, né? Pode ser que fiquem um pouco difíceis de lidar, mas e aí? Vamos desistir? Não tem jeito? Não, claro que não. Gálatas, capítulo 6, versículo 9, lá nos incentiva a não desistir do que é bom, porque nós vamos colher no tempo devido algo muito bom. Então, quando tivermos situações difíceis com nosso filho, com nossos filhos, lembre-se disso. Não desanime, não desista de continuar ajudando o seu filho. Sem dúvida, isso faz parte da nossa família e do nosso papel em contribuir para que a família seja feliz. Sem dúvida, nós queremos nos esforçar para entender esses princípios e aplicá-los como mencionados de coração, não só de maneira pro forma, né? Mas como mencionado também, pode ser que nós tivemos uma criação ou vivemos numa família em que talvez o tratamento fosse diferente, fosse meio grosseiro, talvez não tivesse o hábito de expressar sentimentos, né? Ou pode ser que a atual família nossa seja assim. E aí? É possível ter uma família feliz? Sim, claro que é. Vamos ver? Abram, por favor, suas Bíblias agora, Colossenses 3:12. Vamos ver como nós podemos, numa família
que não aplica os princípios, né, vencer essa barreira. Colossenses 3,12 diz assim: portanto, como escolhidos de Deus, santos e amados, revistam-se de terna compaixão, bondade, humildade, brandura e paciência. Então, nós precisamos se revestir dessas qualidades. Precisamos ter paciência com os membros de nossa família. E é claro, elogiá-los. Você viu que um membro de sua família fez algo bom? Elogia ele. Dê os parabéns para ele pelo que ele fez. Sem dúvida, isso vai ser de grande ajuda. E veja, a mudança é de nossa parte. Não precisamos esperar que a nossa esposa, que os nossos filhos façam a mudança. Não. Nós precisamos aplicar em nós isso. Como mencionado no texto, nós precisamos nos revestir, algo constante. Assim, precisamos fazer uma autoanálise, se estamos aplicando esses princípios. E agora, Colossenses capítulo 3, versículo 13, também vai nos ajudar nesse sentido. Colossenses 3,13, se encontrou, diz assim: continuem a suportar uns aos outros e a perdoar uns aos outros liberalmente, mesmo que alguém tenha razão para queixa contra o outro. Assim como Jeová os perdoou liberalmente, vocês devem fazer o mesmo. Então, sem dúvida, quando nós aplicamos o perdão em nossa família, nós conseguimos ter uma família feliz. Não queremos ficar relembrando de coisas que aconteceram no passado e já ficaram no passado. Muito pelo contrário, né? Nós queremos elogiar os membros de nossa família e demonstrar o quanto amamos cada um. Mas qual é o resultado disso? Qual é o resultado de nos esforçarmos em aplicar todos esses conselhos que nós aprendemos, né? Não ser orgulhosos, desenvolver amor, queremos demonstrar em palavras e ações que amamos os membros de nossa família, tratar com respeito e carinho. Qual é o resultado? Vejam, por favor, em Provérbios, capítulo 16, versículo 3. Diz assim, Provérbios 16, 3. Confie em Jeová, confie a Jeová tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Então, quando nós aplicamos o que aprendemos, vamos ver uma gravura agora, a última gravura. Quando nós aplicamos o que nós aprendemos, quando nós somos generosos, demonstramos amor, quando cada um faz o seu papel, nós temos uma família feliz. Mas além disso, nós vimos que Jeová promete, Jeová, o originador do casamento, ele promete que se nós nos esforçarmos, ele vai abençoar o nosso trabalho, ele vai abençoar a nossa família. Consegue imaginar alguém melhor do que Jeová para fazer isso? Com certeza não há. Então, ao meditar no que aprendeu, obrigado pela gravura, ao meditar no que aprendemos hoje, pense em como você pode ajudar a sua família a ser mais feliz. Como você pode mudar e melhorar. Sem dúvida, por aplicar esses princípios em sua família, você e toda a sua família poderá não só agora ter uma vida feliz, uma vida familiar feliz, mas sim para todo sempre ter uma vida em família feliz.